Oi, 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 gente! Está começando mais um podcast Papo do Dia. O podcast hoje está muito legal. Desde já peço para vocês estarem mandando esse link para todos os amigos, conhecidos, familiares, porque hoje o assunto é criação de conteúdo, criatividade, redes sociais. Para ti que tem empresa, que trabalha com Instagram, é para todo mundo. E agora vou apresentar o convidado, ele, Henrique Fellini, formado em Direito, professor de idiomas, 8 anos de presença digital, influenciador, comunicador digital, modelo, CEO do grupo HF Marketing Eficaz, 26 países e 4 idiomas. Quando ele mandou o currículo dele, no finalzinho ele botou assim, e boa sorte mesmo pra mim. Seja bem-vindo, Henrique. Gente, lendo assim fica uma loucura, né? Lava, passa, cozinha, declara imposto de renda, traz amor de volta, faço um monte de coisa mesmo. É isso aí. Oi, obrigado. Que recepção, hein? Tá vendo só, Henrique? Alegria nossa de estar te recebendo aqui, né? Quando a gente pensou nessa segunda temporada do podcast, de estar contribuindo para as pessoas que estão nos acompanhando, e pensei em ti direto, porque, modéstia, né? Eu te acompanho, admiro o teu trabalho, me espelho em ti quando vejo lá o Henrique gravando e fazendo e criando conteúdo. Então, hoje quero te trazer aqui, né, pra gente conversar bastante sobre criação de conteúdo. Muito obrigado, espero não decepcionar. Então, Henrique, dando início, né, de fato ao podcast, queria que tu falasse um pouquinho da importância da criação de conteúdo para as pessoas mesmas, isso de maneira geral, não só para quem tem empresa. Já começou nas perguntas difíceis, achei que ia ter alguma coisa, tipo, qual é o teu signo, o que tu... Não, aqui vamos... é tá direto. Bom, então, tá bom. A importância da criação de conteúdo. Eu acho que vale a gente reconhecer que nós nunca vivemos em uma era onde nós poderíamos falar o que queríamos, da forma que queríamos, com tanta liberdade quanto a que a gente está vivendo hoje, através da criação de conteúdo. Então, essa ferramenta vem para servir de atalho, vem para servir de veículo para que todo mundo que serve algum produto ou serviço consiga disseminar a ideia do seu produto ou serviço para mais pessoas através do digital com a criação de conteúdo. Se a gente for começar a pontuar todos os benefícios que existem na criação de conteúdo, eu acho que a primeira e que mais chama a atenção é que ela é gratuita. Você, com as suas ferramentas, tanto materiais, seu celular e a sua ring light, quanto internas, suas ferramentas internas, pode criar conteúdo a hora que quiser, da forma que quiser, de uma forma gratuita. E o bom é que ela é perpétua, aquele conteúdo dura para sempre. Então, a criação de conteúdo, para mim, ela vai muito além do que uma forma de subsistir, de viver, de trabalho. É realmente uma espécie de postura de vida. Porque nessa criação de conteúdo é que eu consigo me expressar a minha essência e passar adiante exatamente isso que tu me convidou para fazer hoje. Criar conteúdo entre nós para que a gente consiga servir a alguém do outro lado da tela. Você, dona de casa que nos acompanha do outro lado da telinha, exatamente isso, que a gente consiga servir a algum propósito através da criação de conteúdo. Então eu sou fãzaço da criação de conteúdo, todo mundo criar conteúdo. Para mim a gente já estava criando todo mundo um grupo aqui de criação. Conteúdo agora. E tu é muito, isso chama muita atenção nas tuas redes sociais, mesmo o teu jeito, a tua personalidade única, que é ser tu. Não existe nenhum Henrique Fellini na face da terra que seja parecido de fato contigo. Como é que tu consegue colocar tanto essa tua personalidade, esse teu jeito em tudo que tu faz e as pessoas amarem isso? Porque eu adoro qualquer vídeo. Eu tenho certeza que se chegar a fazer um conteúdo dessa caneca aqui, tu vai conseguir fazer um conteúdo... Para, garota! Que delícia! Nem te paguei nem nada ainda, já tem todo o selo. Fiquei emocionado. Não vou chorar que eu tô cheio de base aqui, que não vai dar. Pois olha, eu acho que a criação do meu conteúdo ela é muito pautada no que eu gostaria de ver. E o que eu gostaria de ver é nada mais do que a verdade da outra pessoa. Então, se eu quero que consumam o meu conteúdo, eu acho que nada mais justo que eu entregar também a verdade. A verdade do meu posicionamento, a verdade da minha personalidade, a verdade da minha visão do mundo. Porque isso que conecta de verdade é a verdade. Se a gente cria alguma coisa com desonestidade, a gente então arrisca a nossa essência, que eu acho uma pena, porque só tem uma. Cada pessoa é um universo singular e carrega em si o potencial de trazer
uma contribuição única para o mundo. Então, arrisca a sua essência e arrisca também o outro perceber isso. Porque talvez a pessoa até não entenda o que ela tá incômoda, mas ela percebe quando você tá criando um engodo entre o que tu está dizendo e o que tu vivencia de fato. Então, o meu comprometimento é muito comigo e a minha essência. Eu acho que é muito importante a gente se conhecer para poder... Vamos lá, que eu vou estruturar essa resposta aqui legalzinho para tu entender, tá? Qual é a minha postura de vida? Toda vez que eu recebo um dos meus mentorandos no meu escritório pela primeira vez, o primeiro passo é: qual é o teu superpoder? Esse é o meu questionamento. Ninguém entende essa pergunta, porque afinal somos humanos e que tipo de superpoder a gente pode ter, né? Então eu começo desenrolando sobre o meu superpoder. Eu falo, olha, entre os superpoderes que eu tenho no meu arsenal, o meu carro-chefe é te fazer se sentir especial. E como que eu faço isso? Com um olhar honesto, uma escuta afetiva, eu consigo reconhecer em ti potenciais e também limitações que talvez nem você conheça de você mesma. Esse superpoder eu adquiri porque 1/3 da minha vida eu passei deitado num divã, falando sobre as minhas questões, as minhas torturas, as minhas angústias, os meus amores, minhas ambições, meus desejos, medos, paixões, o que for. E quando a gente conhece a si mesmo, a gente consegue conhecer o outro, consegue olhar para o outro de uma forma um pouco mais integral. Tem até uma frase de algum filósofo grego desses aí, que são vários, que diz: conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo, os deuses e o paraíso. Tô sabendo bem a frase, né? Mas é mais ou menos assim, esse é o conceito. Quem pegou, pegou. E na medida que eu conheço o inferno dentro de mim, eu consigo pegar, metaforicamente falando, propulsão para subir ao paraíso, na exata medida. Quando a gente tira essas vendas que nós temos na nossa cabeça de algumas crenças limitantes, de, sei lá, algum chip que alguém instalou na nossa cabeça quando criança, esse chip serviu, mas já não serve mais no mundo adulto, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma mais clara. Porque a verdade é que a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente é. E quanto mais assertivo a gente conseguir se relacionar conosco, mais assertivo a gente se relaciona com o mundo. Logo, eu consigo fazer essa leitura bacana sobre o outro, porque a gente não pode ignorar, Vi, que existem pessoas que chegam ao limite do absurdo para fugir de quem são. E eu tenho colhido bons louros ao conhecer quem eu sou, que é conseguir traduzir a minha essência para dentro do digital. Como que eu sei disso? Existe um livro chamado O Propósito, de Sri Prembaba. Ele é um brasileiro, apesar do nome, foi um brasileiro beatificado pela religião hindu. Provavelmente não é esse o nome que se fala, mas dá para entender o conceito. E ele escreveu esse livro. A narrativa desse livro ela é toda construída em 3 pilares: potencial, propósito e a sua dor. Então, ele defende que você só consegue despertar o seu potencial máximo quando está vinculado ao seu propósito. E o seu propósito está diretamente ligado à sua dor. A dor inicial, aquela primordial, a dor mãe, aquela que te move, mesmo sem você saber ou reconhecer que talvez seja aquilo que esteja te fazendo se mover. Um dos meus maiores medos na vida é ser um eterno potencial. Aquele que nunca foi, a grande promessa que não performou o que prometeu. E para isso, para cumprir o meu potencial, eu preciso estar vinculado ao meu propósito. E se o meu propósito está ligado à minha dor, qual é a minha dor? A minha dor, dentro desses 11 anos de psicanálise, foi reconhecer que eu não fui validado. Acho que é uma dor bem comum, bem popular entre as pessoas. Não fui validado, não fui olhado e aprovado quando criança, quando se precisa, quando a gente está em constituição da nossa psique, enfim. E... essa dor é preenchida quando eu consigo de volta esta validação, que é basicamente o que tu tá fazendo aqui comigo. Sim. Tu quis saber, tu me convidou pra saber o que eu penso, qual é a minha visão do mundo, da vida. E tu só quer saber isso quando eu trago a verdade. Se eu vier aqui te mentir, não é o teu interesse. Não é exatamente isso que tu quer. Assim como a galera que tá assistindo tá buscando a verdade. Pode não ser a verdade deles ou uma verdade que eles não gostem, mas é a verdade de outra pessoa. E é isso que vale. Por isso a importância de estar sempre em essência, inclusive nos conteúdos básicos e diários dos stories.
E ainda falando a questão de posicionamento, como tu mesmo comentaste agora, sobre ser tu mesmo, né? Tu trazer a tua verdade para as pessoas. Como tu lida com a pessoa que tem esse medo de ser ela mesma no digital, independente do com que ela trabalhe? Que ela tem medo de se posicionar. Eu acredito que uma das grandes sacadas do meu empreendedorismo foi saber ouvir as dores das pessoas e, a partir dessas dores, então, criar soluções. Porque é exatamente isso. Quando você cria um produto ou serviço, ele tem que ter a função, o destino de suprir alguma dor ou algum gargalo. E a galera que chega até mim já chega com essa dor bem evidenciada, bem estruturada. É o medo, ele se multifaceta, ele se apresenta de várias formas. Mas, via de regra, é o medo de se expor no digital, de ser rejeitado quando começa a se expor, de receber retaliação, de não pertencer mais, enfim, esses medos que fazem parte de todo mundo. Eu acredito que a gente nunca se despe desses medos, mas sim ganha quem finge melhor. E o que eu convido o meu mentorando ou quem faz consultoria comigo é exatamente, ou quem simplesmente me pergunta como tu tá me fazendo é: que tal se a gente fingir bastante até que se torne verdade? Até que tu faça isso com naturalidade. E aí eu começo a desmantelar alguns conceitos que a pessoa tem. Por exemplo, eu faço a pessoa se lembrar da idade que ela tem. Se tu tem 30, 35, 28, 26, que é o meu caso, tu precisa reconhecer que aí existe uma questão de transgeracionalidade. Eu lembro de desligar o telefone para poder usar a internet de escada. Então, por 2 horas no dia só, porque era muito caro. Então, a internet se variou de muitas formas, principalmente nos últimos tempos. O formato com que nós nos comunicávamos com a internet quando estávamos em construção era completamente diferente do que como ela é hoje. E tu precisa se atualizar internamente. Para isso, precisa reconhecer que é um processo difícil. Que usar a internet, por exemplo, o Instagram, como uma plataforma de venda do teu produto ou serviço, é desafiador, porque para ti o tempo todo aquilo, até esse momento, serviu como uma plataforma de rede social. De postar o batizado da tua filha, de postar a viagem para Balneário Camboriú, sei lá o que tu tá fazendo. Agora já não é mais. E aí eu convido muito a pessoa a saber quais os compromissos que ela tem com ela, qual é a proposta que ela tem com ela ou com a empresa dela. Tu quer vender? Bom, tu não pode fugir do sistema. Na verdade, tu tem 3 opções em relação ao sistema. Tu pode ou lutar contra ele. Eu já não faria isso, morro de preguiça. Imagina eu contra todo mundo, Deus me livre, que cansaço. Outro, ignorar o sistema e deixar de ganhar todas as coisas que ele pode te servir. E o outro é reconhecer as características do sistema e surfar essa onda junto com ele. Que a onda do digital é fantástica. Nunca foi tão fácil. É incrível, verdade, é incrível. Nunca foi tão fácil ter acesso a conteúdo, a conhecimento. Nunca foi tão fácil encontrar o teu público-alvo. Porque quem te procura, quem tu procura também está te procurando. E o digital facilita muito isso. E o que tu quer? Tu quer ficar remando contra a maré ou surfar essa onda? Se tu quer surfar essa onda, o caminho das pedras é esse. Criar conteúdo, ser natural, praticar, até que isso se torne uma prática simples e fácil e que esteja inserida dentro do teu dia a dia como uma conduta normal, com constância e durante bastante tempo. E a periodicidade disso, por exemplo, a pessoa tá lá super animada, empolgada, vai lá, faz um baita conteúdo para uma semana e para. Tadinha, né? Qual que é o gargalo disso? É a mesma coisa que nada fazer isso? Eu acho que é pior do que nada. É bem pior do que nada, porque o nada tu não pode nem reclamar, né? Tu não fez nada, então tá tudo bem. Agora, quando tu faz um tiro desses de energia, quando tu tem um dispêndio de tempo, dinheiro e energia para essa criação desse conteúdo, desse movimento que tu fez, por uma janela de tempo, e tu vai ter um retorno daquilo, na medida do tempo que tu te dedicou, na medida da intensidade que tu colocou. Mas quando tu para, ele encerra na hora que tu para. E aí vem a frustração, então ele é bem pior do que o nada. Porque, se frustrar é tão ruim, né? Jesus amado.
Eu tava super animado vindo pra Porto Alegre, até que de repente eu peguei uma carreta cheia de porco e fiquei 40 minutos atrás da carreta. Fiquei super frustrado, pensando, que saco, eu tava aqui pensando que eu já ia poder abrir esse vidro aqui e ficar cantando Britney Spears, não rolou. Foi o ó. Então a frustração é muito ruim, a gente tem que estar alinhado com as nossas expectativas e saber o que precisa fazer para evitar alguns buracos que, via de regra, as pessoas caem e já estão evidenciados. Então, só existe 2 segredos, 2 elementos para o segredo do sucesso nesse posicionamento digital, nessa criação de conteúdo, que é muito tempo e muito trabalho. É a constância no trabalho que vai gerar os resultados que a pessoa está buscando. E claro que isso é muito particular, que cada empresa tem a sua rotina, mas tem que achar um tempo no meio dos compromissos para poder fazer o conteúdo. Uma organização, talvez, um roteiro, uma programação mensal. O que tu sugere para quem está nos acompanhando, assim, que tem uma empresa e não sabe por onde começar? Para quem tem uma empresa e não sabe por onde começar, que foi essa tua última fala, eu sempre aconselho procurar quem sabe o que fazer. Por exemplo, se você tem uma empresa, as pessoas vão até você porque você supre uma dor, presta um serviço que elas não sabem. Se eu quero instalar um lustre na minha casa, eu vou chamar um eletricista. Eu sou viado não tem essa coisa de saber instalar lustre. Eu preciso chamar alguém que sabe fazer isso. Então, a gente vai buscar quem sabe fazer. Porque se nós quisermos ter a audácia de ser muito autocentralizadores com a nossa vida e sustentar todas as petecas no ar, alguma peteca vai cair. Sim. É humanamente impossível. Tentar fazer tudo e fazer tudo meia boca e não conseguir fazer nada. E não é legal. Então não faz, deixa pra lá, tá tudo bem. Vive de outra forma, mas se tu te proponha a fazer certo, a ter resultados eficazes. Então, buscar alguém que tenha essa expertise, que tenha esse know-how, que domine esse ramo, e entender a proposta da tua empresa, e entender o teu público-alvo, entender as tuas limitações, mas antes de tudo, por quê? O teu profissional, o teu digital, nada mais é do que uma maximização de quem tu é no teu interior. Então, o Papo do Dia é uma empresa, show, mas o Papo do Dia nada mais é do que a vitória. Sim. A maximização da vitória. Tem que saber que tipo de proposta a Vitória quer ter com ela. Se ela quer receber uma pessoa aqui todos os dias, se ela quer receber um por semana, se ela quer ser da região da Grande Porto Alegre, do estado todo, do sul, do Brasil todo, se ela quer ser mundial, qual é a proposta? E aí alinhar com a equipe, com a empresa que ela for contratar, as expectativas, o passo a passo para atingir essas metas e então começar um planejamento estratégico. E aí a gente vai entrar em um monte de nomenclaturas do marketing que talvez não façam tanto sentido, mas a pessoa precisa entender primeiro ela mesma, para depois se lançar nessa empreitada do marketing digital ou do marketing. E dentro disso existe o marketing digital. Mas uma coisa não temos como negar. Essa demanda de mercado chegou para ficar, está irredutível no seu lugar, cada vez ocupando mais espaço, e eu acho que é uma pena quando alguém se coloca numa posição de não ser receptivo e flexível a isso, porque fora do digital hoje é igual fora do mercado daqui 20 minutinhos, né? Porque o jogo do digital é rápido. A 5G aqui em Porto Alegre é maravilhosa. Falar pro governador botar em todo o resto do estado, que lá em Passo Fundo não tem. E, Henrique, falando um pouco da questão assim, tá? A pessoa vai lá, ela procura quem saiba, né? Se caso ela não tenha essa expertise, né? De saber da criação de conteúdo. Mas muito depende também da pessoa. A pessoa, ela tem que ter uma vontade, né? Ela tem que trabalhar junto com quem tá ali ao lado dela, né? Que tem essa experiência. Mas a pessoa que opta, talvez, eu não tenho como, nesse momento, contratar um serviço de criação de conteúdo, mas ela quer fazer com o celular. E aí deixa de fazer, mas esse modelo aqui que eu tenho não é bom. Ou, isso, sabe? Fica sempre deixando pra trás, porque sempre falta alguma coisa. O que tu acha, assim, sobre isso? Sobre a pessoa o feito é melhor que o perfeito? Que é o que dizem. Tu segue essa mesma linha? Ou tu acha melhor, talvez, assim, bom, já que não tem tanta qualidade, é melhor, né, não fazer isso que eu... Sabe que, assim como
As estações, as pessoas têm a habilidade de mudar, não acontece com muita frequência, mas sempre que acontece é pro bem. Eu estou em franca transição entre um pensamento e outro. Se tu me perguntasse isso há 3 meses atrás, eu ia te falar, Deus me livre gravar com alguma coisa que não é um iPhone. Isso é um pensamento bem elitistinha meu, com certeza, confesso, mas era a minha forma de ver. Mas eu aprendo, eu faço sinapses rápidas com o que eu vivencio, e aprendo coisas. E por empreender, preciso aprender ainda mais rápido. O que eu penso sobre as pessoas que criam barreiras entre o que precisa ser feito e o que querem é que é muito confortável. Muito confortável responsabilizar o modelo do seu celular ou responsabilizar o pouco número de seguidores que tu tem, ou qualquer característica que vai te desmotivar e que vai fazer sentido numa narrativa vitimista para que tu não dê segmento naquilo. É muito confortável, mas o conforto nem sempre é a melhor coisa. É preciso que a gente encontre um desconforto no conforto e opte pelo confronto. Então, aqui joguete legal de palavras. E opte pelo confronto disso. Cria que vai se desenvolvendo. As coisas vão se desdobrando. O dia, a semana, o mês, o ano, o tempo vai passar de qualquer forma. A única diferença vai ser tu fazer ou não fazer. Claro que eu acho que feito é melhor do que perfeito. Mas eu sempre acho que bem feito é melhor do que feito. Com certeza. Mas também não vamos cobrar tanto da gente. Tem muita coisa acontecendo, a gente tem que se atualizar de tanta coisa. A guerra na Ucrânia, derretimento das calotas polares, chuva em Porto Alegre, um monte de coisa. Calma. Cria o teu primeiro vídeo com o celular que tu tem, posta, vai aprendendo. No desdobrar da carruagem, a coisa vai fazer mais sentido. E o Instagram, a gente falando mesmo nas últimas atualizações que teve da questão de que ele tá entregando pra quem tá ali produzindo conteúdo. Uma fotinha bonita não é mais motivo para entrega, um card qualquer sem nenhum valor que tá ali de fato contribuindo, explicando, não tá mais engajando. Então, queria que tu falasse um pouco para quem nos acompanha, a diferença hoje é de tu produzir conteúdo, de tu dar bola para likes e o engajamento real, o que realmente te traz venda. Porque uma coisa é tu ter seguidores, ter likes. E outra coisa é tu ter 1.000 seguidores, mas vender mais do que alguém que talvez tenha 30 mil. Essa pergunta é fantástica. Peraí que eu não posso ficar longe desse microfone. Seguidores. Para começar, quero falar que esse algoritmo é uma palhaçada, né? É uma chatice esse algoritmo. Espero que o Mark não esteja me ouvindo, apesar de ser a minha plataforma de trabalho, ali onde eu tenho o meu público, uma comunidade engajada, fiel, ali onde eu converto vendas. É o meu ganha-pão. É um algoritmo super chato, ele fica se atualizando semana sim, semana também, e a gente tem que ficar correndo atrás da máquina. Faz parte. Só acho que é chato, mas faz parte. Não vou eu ficar fazendo petição para que o algoritmo pare de se atualizar, porque o novo é sempre melhor. Com certeza essas atualizações vêm para o bem de alguma forma. Para mais entrega, para mais engajamento, para criação de comunidade, sei lá. O importante é a gente continuar em constante atualização. Mas não numa busca frenética para estar exatamente na mesma página, porque a gente nunca vai estar. É importante viver no meio do caminho. Agora, sobre as pessoas que têm o radar voltado para a venda do ego, que é o que tu disse, eu também acho uma pena. Porque hoje em dia a gente sabe que existem ferramentas que nos permitem comprar seguidores, likes, comentários, visualizações. Tu pode pagar e receber tudo. Mas que isso não tem valor nenhum. Tu paga um preço, mas tudo isso não tem nenhum valor. Nada daquilo foi orgânico, nada daquilo foi conquistado pela tua personalidade, pelo teu bom conteúdo, pela mensagem que tu passou, sei lá. Então, vamos tirar um pouco a nossa atenção para isso e vamos olhar para o que é conquistado de forma efetiva e verdadeira. De novo, a gente vai sempre voltar na essência, na verdade, na honestidade. Porque tudo é isso, na verdade, tudo é isso. Né? O cálcio da vida é muito nisso. A minha plataforma é uma plataforma antiga. Meu Deus, eu tinha o Instagram quando aquilo era tudo mato. Eu criei em 2011. Então, ela é uma senhora já. E tenho 18.900 seguidores. É uma comunidade enxuta, mas muito fiel.
muito fiel, muito engajada, eles me acompanham, tem pessoas que me acompanham há 8, 7, 6 anos ali, com frequência, veemência, eles passaram por todas as fases da minha vida, lembram disso volta e meia, e isso é super bacana. Com essa galera, eu tenho autoridade na criação do conteúdo, eu recomendo coisas e eles se sentem tranquilos em aderir àquilo que eu recomendo, porque tem uma validação, porque houve um acompanhamento, porque é uma relação de verdade. Apesar de ser digital, as pessoas têm muita sede pela humanização, e é isso que tu consegue fazer com a plataforma. Então é muito preferível que tu tenha 1.000 seguidores que sejam engajados, presentes, que consumam o teu conteúdo, seguidores qualificados e que te validem, do que 1 milhão de seguidores que estão ali fazendo número, que não tem essa conexão contigo, que não acham interessante nada do que tu posta ou que você comprou. Enfim, esse não é o intuito. Essa não é a razão de criar uma plataforma. E falando um pouco, eu tava dando aqui uma olhadinha, né? Porque são tantos assuntos pra gente falar que vincula isso, né? Referente à estratégia. A postar sem estratégia. Postar só por postar. Que a gente sabe que, voltando ainda pra plataforma, a gente acaba sempre tendo que voltar pra plataforma, que é ali onde tudo acontece, né? E horário disso, horário daquilo, hoje eu vou postar isso, tem uma publicação que é feita diferente no feed do que nos stories. Queria que tu falasse um pouquinho dessa diferença de postagens pra cada parte do Instagram. Estratégia. Existem macetes e números de estratégia para criação de conteúdo de feed, criação de conteúdo de stories. Cada um tem uma receita de bolo mágica que promete entregar para o maior número de pessoas e que vai viralizar a sua plataforma. Eu já não pego tanto esse gancho. Às vezes eu acredito que, inclusive, viralizar pode ser a pior coisa que pode acontecer com uma plataforma jovem. Imagina se tu está criando ali o teu conteúdo, identificando a tua linha editorial, o teu nicho, o teu público-alvo, e com um vídeo tu viraliza e atrai para tua plataforma 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas confusas, leads desqualificados, pessoas que não entenderam o conceito e que vai ser um desserviço. Vai ser muito pior do que se você tivesse construído dentro do tempo, aquela comunidade, aquele engajamento. Bueno, dito isso, sim, a gente entende que existem conteúdos que são interessantes para feed e conteúdos que são interessantes para Reels. Para os stories. O feed, basicamente, é o que tu faz, já perfectibilizado. É a tua área VIP, é onde tu posta para ter um catálogo virtual, tua vitrine digital, onde as pessoas que lembrarem de ti vão entrar ali e consumir aquilo. Então já tem que ser um conteúdo pronto. O fim da esteira. Sim. Os stories, por sua vez, é quem tu é. Diferente do que tu faz, é quem tu é. Os bastidores. É ali onde tu cria conectividade, onde tu dá voz ao teu público, onde tu converte vendas. É ali onde tu é lembrado. Porque o feed, ele existe uma limitação de postagens. Até de entrega também, né? Exatamente, a limitação de postagens é vinculada à entrega. Se tu postar 3 feeds por dia, o Instagram vai olhar pra tua cara e vai falar, minha filha, pelo amor de Deus, essa hora do dia eu tô tendo que trabalhar pra outras pessoas. Tá louca, tá maluca? Então, ele te permite que você faça mais inserções nos stories e é ali que tu mantém a tua presença digital ativa 24 horas por dia, todos os dias da semana. O feed já não, ele tem que ser um pouquinho melhor estudado, de acordo com a tua entrega, o teu algoritmo, o teu público, ele tá educado para receber esse conteúdo em que momento? É um conteúdo de vendas? Será que esse conteúdo de vendas é interessante de ser postado no domingo, que a galera não quer comprar nada, ela só quer ser entretida? Será que não seria mais interessante se a gente quer venda mais imediata de um produto que é de fácil, que é bem vendável, por exemplo, uma pizza? Será que não é interessante a gente criar conteúdo nos stories, já colocar o link do iFood? Enfim, então são propostas diferentes e de acordo com o teu produto ou serviço, é de se olhar para as ferramentas que a plataforma te disponibiliza e fazer escolhas inteligentes ali. Existem pessoas que criam calendários editoriais, o qual eu também sou adepto, mas tenho algumas ressalvas. Esse calendário editorial,
na minha visão, deve ser utilizado apenas, única e exclusivamente para te dar um norte se você for uma pessoa que tem dificuldade em se programar, em se organizar em relação aos teus posts. Ele é o que diz que no dia tal vai postar isso, no dia tal vai postar isso, no dia tal vai postar isso. Esse calendário, geralmente, ele é pautado em cima de uma sazonalidade, do calendário sazonal, da comemoração dos feriados, da demanda do público, enfim, questões que fazem parte do contexto do teu nicho. Particularmente, eu excluo um pouco do calendário editorial e a minha estratégia é: poste todos os dias. Essa pergunta aparece sempre na minha rede social e lá no meu escritório. Quantas vezes eu devo postar? Quantos stories eu devo fazer? Cara, faz o máximo que tu puder. Pra quê? Pro algoritmo? Pra plataforma? Claro que não. Por ti. Quanto mais tu criar conteúdo, melhor tu vai criar. Mais rápido tu vai criar, mais fácil tu vai criar. Aquilo vai fazer parte da tua vida, do teu dia a dia. Criar conteúdo vai estar inserido na tua conduta. É um aprendizado também, como qualquer outra coisa, de fato. Exatamente. E tem como criar conexão não aparecendo, que às vezes a gente vê uns patrocinados de alguns Reels, viralize sem aparecer. E de fato tem como viralizar sem aparecer, sim. Mas de fato, para concretizar a venda e chegar no teu objetivo que tu almeja, tem como criar essa conexão, finalizar essa venda não aparecendo nos stories? Não tô aqui como detentor da verdade, né? Algumas coisas que funcionam pra mim podem não funcionar pros outros e tá tudo bem. Mas como a pergunta é direcionada pra mim, eu vou responder a partir da minha vivência, da minha expertise dentro disso. Eu nunca me conecto com algo que não traz uma humanização. E olha só, não significa que tenha que ter a presença humana. Às vezes a gente se conecta na humanização de um cachorro. Sabe aqueles TikToks que tem a voz do cachorro? Aquilo é super conectivo. Eu acho que eu sigo uns 4 cachorros eu também. só de personalidade que os humanos criam pra eles. Isso é super legal. Hoje em dia nós vivemos numa dualidade. Isso é muito perceptível. O mundo offline e o mundo digital. Ignorar um é sacrificar o outro. De que adianta tu ter toda uma caminhada, um conhecimento, uma bagagem fantástica de todos os cursos pós-mestrado, doutorado que você fez, se ninguém sabe disso? E a galera tá com a consciência no digital. O brasileiro passa em média 10 horas por dia no telefone, no digital, na internet. Isso dá em média 174 dias por ano. Esse censo é de 2022 provavelmente está muito alterado agora. E, então, se tu não estiver traduzido para dentro do digital, isso aqui não adianta de nada. E, ao contrário também, de que adianta tu fazer um pavonismo maravilhoso dentro do digital, projetando uma vida fictícia, se no teu offline aquilo não é verdade. Então, isso não se sustenta. Porém, as pessoas estão dentro do digital. Isso é inegável. A gente já sabia disso antes da pandemia, que tu tinha que estar no digital. Se tu não estivesse no digital, tu não existia. Agora, isso tem se refinado cada vez mais numa seleção natural dos melhores. E qual é a melhor forma de estar no digital? A forma mais assertiva. Humanização. As pessoas, apesar de estarem traduzidas para o online, para o digital, elas sentem sede do contato humano. Do olhar, da voz, do movimento. Eu quero ver algo semelhante. O digital muda toda semana. O algoritmo muda toda semana aparece uma plataforma nova. As redes sociais elas têm um prazo de vida, de validade curta, razoavelmente. Mas algumas coisas nunca mudam na vida. Que é, as pessoas querem pertencer. Elas querem ter uma sensação de comunidade, de aceitação. E a gente consegue isso através de outras pessoas. Eu só conheço o conceito de mim mesmo porque existe o conceito de você. Então a gente serve como um espelhamento um do outro. Eu posso até escrever alguma coisa, colocando a xícara de café e falando sobre os meus prazeres com o café. Mas agora, se eu tomar o café e performar o prazer que eu sinto ao beber café, que é o gostinho brasileiro e trazendo à tona o aroma, então os sentidos, o olfato, o paladar, olha que já é outra história do que uma escrita versus a humanização de uma performance. Essa é a minha bandeira. Eu gosto de gente. Eu acho que a gente tem que estar ali dentro do digital. E o marketing de influência, que é um dos tópicos que tu falou também ainda, é referente à criação de conteúdo, de tu tá ali fazendo toda essa parte de marketing. Como a gente pode explicar o marketing de influência de uma maneira facilitada? Ele é todos os dias, todo mundo pode fazer isso? É só contratando uma empresa? É vendo os influencers? Como é que tu explica isso?
A parte que eu posso falar sobre marketing de influência é sobre o mercado de influenciadores. Essa câmera aqui que tá me gravando, então eu vou dizer que o mercado de influência é um mercado falido. E digo mais, ação com o influenciador não funciona. A não ser que você se atualize, entenda o movimento do mundo, tenha uma visão do macro e utilize as ferramentas que estão à sua disposição, inclusive para desenvolver ferramentas internas tuas. Ninguém se conecta com marcas. Papo do dia. Show, legal, beleza. Um nome legal, conectivo, umas corzinhas bonitas, mas eu gosto de ti, eu vou com a tua cara. É por isso que eu fiz 4 horas de estrada pra estar aqui junto contigo. As pessoas se conectam com pessoas. E é justamente por isso que o mercado de influência digital existiu. Nasceu em primeiro lugar. Por muito tempo ele se desdobrou de uma forma. Fala galera, olha que legal essa xícara que chegou aqui em casa do Papo do Dia, dá pra botar tantos ml de água. Foi muito legal, foi interessante, serviram como porta-voz, plataformas digitais, emprestando a sua visibilidade, sublocando a sua visibilidade para marcas que, via de regra, não têm tanta visibilidade ou conectividade. E é por isso que todas as marcas elegem um influenciador, um comunicador, um modelo, desde as maiores marcas do mundo até as do quintal de casa. Porém, houve um rebranding disso, houve uma reciclagem. Hoje as pessoas não querem mais, não aguentam mais serem vendidas o tempo todo. Tem muita gente falando na internet e pouca gente ouvindo. Tem muita gente querendo te entubar vendas a todo momento. É como quando a gente caminha na rua e as pessoas oferecem um panfleto. Tem coisa pior que isso? É andar no centro de Porto Alegre, praticamente. Tem coisa pior? Tipo, não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. Chega! É tipo isso. E isso foi traduzido para o digital. Porque, como eu disse, existe essa dualidade, mas um imita o outro. Esse apelo constante de galera te entubando vendas, a galera fica por aqui. Então, o que eu acho que é muito interessante para o influenciador digital perceber é que se ele quer o dinheiro da pessoa no fim do dia, e ele quer, tá tudo bem, todo mundo quer, ele precisa ser justo e entregar algo em troca. O que a pessoa quer em troca? Via de regra, 2 coisas no digital hoje: entretenimento ou educação. Tu pode vender para ela, mas no meio do caminho, faça um entretenimento. Envolva ela em alguma história. Conte alguma coisa que a faça dar risada, sei lá, envolva ela numa narrativa envolvente. Eduque ela sobre alguma coisa que ela não saiba, pode até ser cultura inútil. 5 fatos sobre o Egito que você não sabia. E o último é que você quer vender as passagens que estão com descontos no 1, 2, 3 milhas. Então, que é um formato que eu tenho de criar o meu conteúdo, com a minha assinatura que eu criei se chama Santíssima Trindade, que é entretenimento, informação e venda. Eu crio uma narrativa para envolver a pessoa e garantir que ela queira, ao menos, assistir, consumir aquele conteúdo, que já é meio caminho andado, considerando que a galera já não quer mais nem ouvir o que os outros têm a dizer de tanto, porque tu sabe que é uma venda, tu sabe que tô querendo te vender mais um produto de cabelo que tu não precisa. Então, cria-se todo um enredo diferente. Segundo pilar da Santíssima Trindade, informação. Eduque essa pessoa sobre coisas que ela não conhece, que ela não tinha acesso antes. Ou informe a ela o que você precisa que ela saiba, de uma forma que ela quer ouvir. Como, quando, quanto, por quê, com quem, aonde. E no final, aí sim, terceiro nicho, você tem créditos de fazer um pitch de venda. Então, eu já te entreti, eu já te informei, estou te ofertando. Tu criou conexão com a pessoa, né? A pessoa se sentiu como se fosse tu mesmo, né? Tem essa proximidade, né? E validei ela como uma pessoa, não só como um número a ser... não só como uma lead. Lead. O que é isso? Lead é uma pessoa? Ah, tá, beleza, show. Então, vamos tratar as leads como pessoas, porque é isso que elas são. Universos, com as paixões, amores, como a gente falava antes. Então, exatamente, eu consegui acessar e eu fiz tudo que estava ao meu alcance de uma forma válida para comunicar aquela venda. A pessoa não compra se ela não quiser ou não puder, mas aí é uma questão dela. A parte que eu tinha para fazer como influenciador, eu fiz de uma forma atualizada. E o grande segredo, agora anota aí, hein? O grande segredo é quebrar o status quo. Essa pessoa vai esquecer o que tu disse, o que tu mostrou,
como tu disse, mas como tu fez ela se sentir, ela não vai esquecer. E é por isso que provavelmente tu lembrou de mim e me convidou pra estar aqui. Com certeza. Porque em algum momento... E não só nas redes sociais, porque o que tu é pessoalmente é a mesma forma que tu faz os teus conteúdos. Isso que é o mais legal. Existe outra forma de fazer. Não tem, por isso eu que não dá certo, entendo. né? Por isso que, de fato, tu consegue prender a atenção do início ao fim, o que leva também, com certeza, tu ser ali na tua região, né? Que eu lembro agora, não sei se foi semana passada que tu disse que são dias e dias, nem sempre a gente tá 100%. E tu falou, quando tu não tá numa criatividade tão grande, não tem como produzir, né? Vai ficar tempo ali, coisa que tu faz em 5 minutos, que é o teu normal, é a tua essência, é o teu dom de ter isso, de criatividade, né? Exatamente. É isso aí. Quebrando o status quo de como a pessoa estava se sentindo ao entrar em contato contigo ou com o teu conteúdo e como ela saiu de lá é o segredo para o sucesso do marketing de influência. E aí tu pode utilizar de várias ferramentas. Por exemplo, uma milenar que funcionou, funciona e funcionará para sempre, o 7 Pecados Capitais. Gula. Se o assunto é comida, instiga gula, luxúria, inveja, ira, avareza, enfim. Tu pode utilizar de todas essas ferramentas para quebrar o status quo e se tornar uma marca lembrada. Porque o segredo a meta, o ultimato do marketing, algumas pessoas confundem com venda. Eu fiz o marketing e todo o universo que compõe esse mosaico, publicidade, divulgação, promoção, propaganda, o marketing para vender. As marcas que mais vendem são as marcas mais lembradas. Então, o ultimato do marketing, o conceito final é ser uma marca lembrada, estar na ponta da língua. Como, por exemplo, alguém te descrever sem lembrar o teu nome. Sabe aquele ator da Globo, peludo, que tá em todas as novelas? Lembrou, né? Tony Ramos, então, sim, exatamente tu isso. Só pela descrição tu já sabe quem é. Ser lembrado. Como que eu lembro desse cara? Porque ele marcou a minha vida nas novelas, na performance dele, em como ele, sei lá, os papéis que ele representava. Ele é inesquecível, então ele é lembrado. E logo, se eu tiver que falar sobre um ator da Globo, ele vai ser um dos top 5 que vão vir na minha cabeça. Então é uma marca muito facilmente lembrada e vendida. E agora, de todos os lugares que tu já passou, de todos os países que tu já visitou, a gente sabe que muita coisa vem de fora e chega aqui muito mais tarde. Toda essa tua criatividade, essas tuas ideias, existe algo hoje, atualmente, em que tu tenha trazido de alguma dessas viagens que tu tenha feito? Assim, porque viajar é isso, né? Tu vai enchendo a bagagem, né, de várias situações que tu traz pra cá, com certeza, pra colocar em prática e desenvolver algo aqui. Isso é muito interessante, porque, na minha opinião, só tem repertório quem viaja. É impossível que você desenvolva um repertório vasto, plural, se você tá sempre no mesmo ambiente. Via de regra, o ambiente sempre vence o indivíduo. E tu precisa dizer sim a algumas oportunidades e novidades da vida para que tu possa se atualizar. Então, todas as vezes que eu fiz as minhas viagens, eu saí do país 4 vezes. Morei fora, morei em 4 países diferentes e nesse meio tempo conheci 26 países. Então, todas as vezes que eu tinha contato com culturas diferentes, pessoas diferentes, idiomas diferentes, religiões diferentes, culinárias diferentes, tudo diferente, clima diferente, eu me deparava com facetas diferentes de mim mesmo, que eu, na minha realidade, nunca havia me deparado. Porque em Passo Fundo, eu nunca morei com um muçulmano que rezava 5 vezes por dia voltado para Meca. E na Polônia, sim. Então, aquilo me gerava questionamentos, novas versões minhas. E cada vez que eu retornava para o meu universo, eu retornava mais enriquecido. As pessoas tendem a confundir que o que torna uma pessoa rica é a quantidade de viagens que ela pode fazer. Eu já digo que não. O que torna uma pessoa rica é a quantidade de informações que ela consegue, vivências que ela consegue absorver de qualquer viagem que ela faça. Porque tu pode ir peregrinar na Índia por 1 mês sem comer carne, ou passar o final de semana em Piratuba, que vão ser transformadores, se você se propor a se transformar dentro disso. Então, sim, eu atribuo muita responsabilidade a esse portfólio de criatividade que eu tenho, as minhas viagens e os idiomas que eu desenvolvi dentro dessas viagens. Hoje eu falo 4 idiomas rumo ao 5º.
É a ferramenta que me permite consumir conteúdo de tudo que é canto do mundo. Então, hoje a língua franca mundial é o inglês. Se eu domino o inglês, eu consigo consumir o conteúdo de alguém que está falando nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, mas também de um russo que está se comunicando em inglês, enfim. Mesma coisa com o espanhol, com o polonês, com o português. E as pessoas são muito enriquecidas de formas diferentes ao redor do globo. Quanto mais tu conseguir absorver disso, mais enriquecido tu também vai te tornando. E o que eu posso fazer quando me falta criatividade é me abastecer da criatividade que está disponível no mundo. Na internet tem uma frase bem popularoide, que é: na internet nada se cria, tudo se melhora. E é basicamente o que eu faço, confesso. Eu pego informações distintas de vários cantos do mundo, compilo elas, atualizo para a realidade, mentalidade e comunicação da minha realidade, da minha comunidade, e pronto, lá está um conteúdo inovador, criativo, sempre subversivo. Sempre do teu jeito, nunca, né, copiando, que isso também é uma coisa... Claro, sempre com a minha assinatura no final, obviamente, mas eu me abasteço do mundo. Porque o mundo é um buffet enorme. Por que a gente vai sempre se servir dos mesmos pratos? Se existe um monte de coisa gostosa por aí, é só a gente buscar. E tudo é experiência, né? Tu também, no caso, tu que também é formado em Direito, além de tudo, né, que tu faz formado em Direito. A tua formação... Além de tudo, né? A tua formação... Quer que eu faça tua unha depois? Eu trouxe as coisas. Maravilha. A tua formação em Direito contribui a algo hoje? Atualmente, assim, para o que tu faz relacionado à criação de conteúdo? A gente sabe que todo aprendizado nunca é em vão, é sempre muito válido. Tu lida com empresas, então com certeza deve ser muito importante esse teu conhecimento do lado do direito, mas tem alguma forma de vincular tudo que tu aprendeu para a realidade que tu vive e trabalha hoje? A minha faculdade de Direito foi uma faculdade muito bem aproveitada. Eu fiz tudo que tu pode imaginar. Presidente de turma, diretório acadêmico, semana acadêmica, atlética, tudo. Esse meu intercâmbio, o último que eu fiz, foi 1 ano de Direito Internacional na Faculdade da Polônia. Então, aí a gente já começa a perceber que o direito, a experiência de ser um acadêmico de faculdade, me proporcionou muitas vivências. Além disso, os trabalhos que eu fiz. Eu trabalhei num escritório de advocacia, eu trabalhei na Procuradoria do INSS, trabalhei no Fórum, na Vara da Família. Então, eu vi muita coisa, eu estive em contato com gente. E o que constrói uma pessoa são outras pessoas. Então, sim, eu posso atribuir uma certa responsabilidade na minha criatividade, na criação do meu conteúdo, a minha experiência enquanto acadêmico e também enquanto acadêmico de direito. Mas não que Teoria do Direito Civil 2 tenha servido para alguma coisa específica, mas de uma forma mais ampla, claro, faz parte da minha construção. E falando, a gente abordou, na verdade, sobre assuntos do marketing, da criação de conteúdos. Desculpa, Vi, desculpa te interromper. Imagina. Eu acho que é exatamente este olhar que eu convido as pessoas a ter com elas mesmas. Muitas vezes o que é ordinário para a pessoa pode ser extraordinário para o outro. E toda a tua vivência é o que constrói a tua bagagem. Então, o que às vezes você está ignorando da tua vida pode ser exatamente o fator que tu precisava para se transformar em um grande criador de conteúdo. Para ter uma grande sacada de empreendedorismo. Sabe? Tu pode utilizar aquilo como combustível para algo. Se tu souber extrair a preciosidade e o quanto aquilo foi especial na medida que pôde ser. Perfeito. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ti agora, porque a gente falou um pouco sobre criação de conteúdo. Tava falando de quê até agora? Não, mas assim, eu saber um pouco mais da tua história, porque eu te conheci quando tu tinha tua empresa, e já te conheci, já não tinha empresa, já tinha criado outra. Quero que tu fale um pouquinho, assim, da tua trajetória, né, até tu chegar até onde tá hoje, né, com uma empresa, com tantas pessoas querendo fechar negócio contigo, né, pela tua essência, pela forma que tu conecta as pessoas. Terapia agora, sessão terapia, tudo bom, tudo bem, legal, que bom saber que a minha história interessa, espero que ela contribua de alguma forma, e eu honestamente acho que sim, porque quando a gente se coloca com ouvintes atentos, a gente sempre consegue extrair alguma coisa, seja pelos louros ou os ônus da vida da outra pessoa.
Bom, tudo começou em 1997. Tudo começou em 1997. Eu nasci numa cidade do interior, com muito menos habitantes do que eu tenho seguidores hoje, que é uma coisa muito curiosa. E também foi muito importante, porque eu costumo dizer que eu, através das minhas vivências da infância, vivi muito bem os 3 mundos. O mundo do campo, minha família é uma família do interior, tem campo, então eu trabalhei muito com o campo, existi muito no campo, tive muito contato com a natureza, com bicho, entendo de onde vem a comida, entendo o movimento de uma família tradicional, entendo a mentalidade do interior. A outra parte da minha família é uma parte bem humilde, uma família que vive num bairro, numa vila na minha cidade, e foi a parte onde eu mais me diverti na minha infância e na minha adolescência, que é a minha família paterna. Então tenho uma perspectiva pé no chão do que o mundo pode ser quando ele não é com ar-condicionado e banco de couro. E tenho a realidade mais atual, muito oriundo do trabalho da minha mãe, que sempre foi uma grande provedora e nos proporcionou uma vida fantástica. Então, uma tríade, que, resumindo, a vila, o campo e a cobertura. É exatamente isso. Essa tríade foi uma construção legal, que me transformou, então, numa pessoa multifacetada. Eu fiz tudo que tu pode imaginar na vida. Conta um pouquinho pra gente. Equitação, violão, bateria, idiomas, matemática. Eu estudei em várias escolas. A minha mãe nos mudou muito de cidade pelo trabalho dela. Eu conheci muita galera, viajei muito para os meus intercâmbios. Tive uma parte difícil da minha construção, que foi... Todo mundo tem, eu acho que essa é a grande sacada, é a resiliência que a gente tem a partir das coisas que não são tão agradáveis que aconteceram conosco. Muito naquela pira popularoide, de que não importa o que fizeram contigo, importa é o que tu vai fazer com o que fizeram contigo. Basicamente isso. Então, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Isso é uma ferida que eu acredito que nunca sara, uma dor que nunca desaparece. Tu aprende a conviver de uma forma mais saudável com ela. Eu sentei com essa dor anos depois, porque quando você tem 4 anos, que é a idade que eu tinha quando meu pai morreu, para criança fica muito marcado como um abandono. Ele não entende, a criança não tem as ferramentas e a percepção de entender, né, de fato, o que significa a morte. Então, para mim, ficava muito marcado como por que o meu pai, que dizia que me amava, escolheu morar com o papai do céu e virar uma estrela, se ele pode morar comigo. Então fica muito marcado como um abandono, e isso é que me deu muita sede para me conhecer mais, não ter essa carência, me preencher de outras formas. Aí sim eu atribuo também a ser um bom criador de conteúdo. Só consegue ser um bom criador de conteúdo quem se conhece. Porque senão tu vai criar com base no quê? Numa irrealidade. Tive uma situação também que hoje para mim é muito tranquilo de falar, mas por muito tempo foi um segredo que eu pretendia levar para o túmulo. E hoje eu já entendo que é muito importante falar sobre isso, porque ela é muito mais comum do que as pessoas acreditam. Foi abusado sexualmente por um membro da família, por uma janela considerável de tempo, e foi um enfrentamento muito grande que eu tive que fazer, também enquanto criança. E, mais uma vez, a criança, dentro das suas limitações, entende algumas coisas como culpa, vergonha, fica com aquilo introjetado e se torna um adulto que carrega essa culpa e essa vergonha por muito tempo. Não era a minha pretensão comigo mesmo, mas eu ia manter isso em segredo até o fim da minha vida. Porém, um belo dia, eu abri um livro e tinha uma frase muito provocativa, que era: todo abusado tende a se tornar um abusador. E isso ressoou muito forte dentro de mim. E eu pensei, aqui não, mon amor. Essa pira termina em mim. E então comecei a falar sobre isso. Através da fala que a gente consegue se ouvir. E entregando aquela confusão pro meu analista, ele me devolvendo a mesma confusão, só que um pouquinho mais organizada, em ambientes hermeticamente fechados, e eu conseguindo visualizar as coisas de um outro formato. E quando eu crio conteúdo sobre isso, que é a minha dor, a minha verdade, nossa, é muito conectivo. Claro. É super, as pessoas... Tu entrega isso e as pessoas conseguem sentir da mesma forma que... E daí elas se sentem
conectadas, elas me entregam de volta o que elas têm de mais precioso também, porque elas viram que foi uma vulnerabilidade muito grande. Olha a cortesia que eu estou fazendo com elas, eu estou te entregando uma verdade muito grande, e elas também entregam de volta. Isso funciona sempre, sempre vai funcionar. Eita, cara! Reciprocidade. Reciprocidade. Meu Deus! Usei um monte de palavra difícil e essa daí que nem é tão difícil, não saiu bem. Reciprocidade. Sou viado, caso tu não tenha percebido. Não sei se deu pra ver. Só com um terno verde bandeira essa hora do dia em Porto Alegre só pode ser viado, né? Então a questão da sexualidade também foi uma grande força motora. Eu nunca suportei a ideia de ficar podado pela minha sexualidade. Inclusive, é uma crítica muito presente na minha realidade, onde outros membros da comunidade LGBT às vezes solicitam que eu levante essa bandeira, a qual para mim não faz tanto sentido. E eu acho que, como eu disse, meu comprometimento é com a verdade, seja ela minha, sendo ela sua ou não. Então, a bandeira do gay, negro, marginalizado, periférico, não é a minha bandeira. Eu não posso falar por essa pessoa. Eu não tenho essa dor. Não tô aqui para desvalidá-la, muito pelo contrário, valido e, na medida do que eu posso servir, que seja um bom porta-voz para isso. Mas essa dor eu não sinto. O mundo de onde eu venho, existe uma bolha econômica, social, onde a homofobia faz parte, está ali dentro, introjetada, velada e discreta. Porque é feio ser homofóbico. Então eu nunca sofri isso. Isso também é de posicionamento, né? Muito. Porque tu sempre te posicionou dessa forma. Muito. Nunca... E quem vê, sente isso, não é? Porque quem já começa naquilo... tu acaba sentindo. E quando tu já é mais assim... Eu nunca senti isso nas tuas histórias. Inclusive, eu não trato aqui de política, né? Mas isso foi um fato de que eu lembro que... Acho que não sei se viralizou até um vídeo teu que tu fez apoiando o Bolsonaro, né? 4 vídeos viralizados, tá? Daí 4. falava, né? Sobre tu ser gay e apoiar o Bolsonaro também. Que eu lembro que viralizou vários, muita Não, gente vamos lá. Apoiar o Bolsonaro é um Não, pouquinho não, forte, mas né? Um pouquinho forte aqui. Vamos diminuir um pouco essa intensidade. Não quero entrar no mérito disso agora, senão a gente se estende bastante. Exatamente, mas assim, eu digo da questão do posicionamento. De falar o que tu realmente acha, acredita nos teus stories, independente do que as pessoas acham, mas tu tá dando a tua verdade quanto àquele assunto. É isso que eu quero E nesse o negócio, Vi, é que a minha sexualidade faz parte de mim. De mim, não de você. Eu não vou permitir que, através da minha sexualidade, que já é uma coisa super difícil, ser viado é difícil pra caramba. A gente tem que ser magro, bonito, um monte de coisa para requisito, pra ter a carteirinha da LGBT, tem que cumprir um monte de coisa, tem que estar com a pele boa, é uma loucura. Eu não vou permitir que alguém nivele a minha mentalidade e o meu posicionamento usando a minha sexualidade. Ela é o que eu faço entre 4 paredes. E faço muito bem, diga-se de passagem. Mas faz tempo que eu não faço também. Inclusive, se quiser alguém por aí que estiver interessado. Mas só diz respeito a 4 paredes. É uma coisa particular minha. O meu posicionamento político, econômico, social, e vá saber quais outros existam por aí, não diz nada a respeito disso. Não está vinculado. Então, a minha bandeira LGBT, se eu ergo alguma, é de ouse me desafiar pela minha sexualidade. Ouse me menosprezar utilizando a minha sexualidade. E fale miseravelmente. O gay, e vários gays, se escutarem esse podcast, vão se identificar nisso. A gente tem um mecanismo de defesa interno que nos leva longe se for bem utilizado. Mas a meta de vida, eu acredito, é não precisar dele, que é o de compensação. Sou gay, mas sou bonito. Sou gay, mas sou inteligente. Sou gay, mas sou engraçado. E muitas outras opções de amortecedores dessa condição que você pode criar. Porque a gente vem de um mundo, a gente mama de uma teta que ser gay é uma coisa desqualificadora. Tu já vai ser desqualificado automaticamente pela tua sexualidade. Então, vá tratar de compensar ela com outras coisas. Eu utilizei muito disso. Até perceber que não precisava mais. Mas aí já era tarde demais. E que bom, porque eu já tinha construído uma baita vida ao meu redor. Então, hoje a minha sexualidade é uma coisa muito bem consolidada dentro de mim. Eu adoro ela me adora, a gente sai pra jantar junto. É show de bola. Mas foi uma coisa que precisou ser tratada.
tratada. E essa é a minha opinião mais antipopular. Eu acho que sexualidade é uma condição que precisa ser tratada. Não só homossexual, todas as sexualidades. As pessoas precisam se entender nesses nuances que são um pouco esquisitos. Ela é muito visceral, ela é muito... Ela é muito visceral, essa é a palavra. Então, às vezes, a gente não consegue lidar muito bem com os nossos desejos e as nossas intenções e esses ímpetos que a gente tem na calada da noite. Então, eu acho que é interessante que as pessoas tratem a sua sexualidade. Eu tratei a minha, e o que era antes um bicho de 7 cabeças, hoje é maravilhosa. E pra gente, acho que ainda temos um tempinho, Queria que falasse um pouquinho da tua empresa, né? Agora a HF, que faz pouco tempo, é recente, né? Queria falar um pouquinho sobre ela, sobre os serviços, né? Sobre como ela tá composta atualmente, qual que é o objetivo. A HF nada mais é do que o resultado, o produto final de tudo isso que nós conversamos hoje. Eu tenho posicionamento digital há 8 anos na internet, então fui pioneiro, pelo menos na minha região. Ser criador de conteúdo, influenciador, esses nomes nem existiam, na verdade, quando eu comecei. As plataformas que hoje existem não existiam. Stories não existia, TikTok não existia. Era muito no Snapchat e tudo mais. Então fui muito pioneiro, isso era uma coisa muito cosmopolita. Gabi Pugliese era a rainha da internet, então isso foi em 1804, né? Trabalhei por 8 anos criando conteúdo digital como influenciador, até que em 2021 senti uma urgência de fazer algo diferente. Sentia a movimentação do mercado pós-pandemia, no meio da pandemia, na verdade, nesse momento, onde o marketing digital, que já vinha a galope, acelerou 300%. Os meus clientes de influencer digital começaram a precisar de algumas demandas que nem eles identificavam, que era o quê? Eles me contratavam para fazer influência e eu lá remanejava 1.000, 1.200 pessoas para suas plataformas, e lá os seguidores não encontravam nada, porque aquela plataforma não tinha nada da empresa. Um vídeo só que... Exato, um post de 4 meses atrás, sei lá. Nada nos stories. Então, o que deveria ser um ganha-ganha-ganha, acabou se tornando um perde-perde-perde. Eu perdia credibilidade com os meus seguidores, que perdiam o seu tempo ao chegar naquela plataforma, e a empresa perdia o seu investimento. Então eu comecei a criar planejamentos estratégicos. Beleza, empresa X, eu posto para você sobre o Dia das Mães. Mas na segunda tu vai postar isso, na terça isso, na quarta isso, na quinta isso, na sexta isso, no sábado isso, para no domingo eu postar isso, e aí vai ter uma linha editorial mínima aqui para que faça sentido. Fui trilhando este caminho, foi se desenvolvendo até que eu criei a minha primeira empresa, que eu mantive por 1 ano e 4 meses, foi fantástica, é uma empresa que eu sou muito grato, porque foi uma grande escola. Sabe quando as pessoas têm, tipo, o primeiro filho, quando são muito jovens e erram tudo e mais um pouco com aquela criança, traumatiza a criança pro resto da vida? Então, eu era um pai jovem com a minha empresa, mas aprendi um monte. Aprendi tudo que tinha para aprender e migrei para minha nova empresa, que é a HF, um nome muito sugestivo, Henrique Fellini. Mas a HF é um grupo que é composto por várias personalidades diferentes e igualmente engajadas, e que cumprem o seu papel na medida dos dons que têm. Então nós somos um grupo de empreendedores jovens bem inteligentes. A gente realmente consegue servir o melhor de si na mesa. O que nós fazemos hoje é atender as demandas de mercado, sejam elas quais forem. Então nós temos alguns braços diferentes. Deus me livre, não nos confunda como uma agência de marketing. Eu acredito, outra opinião aí que não é muito popular, mas eu acredito que agências de marketing são obsoletas e não cumprem muito bem o seu papel mais, a não ser que você seja uma agência de marketing que se atualizou. Essa mensagem não é pra você, tá bom? Pro nosso amigo Rodrigo Hoffman, que eu sou muito fã. Todo mundo sabe, em todo podcast, quando as pessoas me perguntam se eu tenho alguma inspiração, alguém que é o meu mentor, meu guru, Rodrigo Hoffman. Rodrigo Hoffman, vulgo maluquinho, dono da agência JKR. E sou muito fã. Enfim, voltando aqui para HF. Então, quais são as demandas de mercado? Um dos nossos braços é o nosso braço de assessoria. O que nós fazemos com essa assessoria?
Nós trabalhamos com um grupo fechado, seleto, exclusivo de 10 clientes. Por que 10 clientes? Porque nós somos uma agência que temos a intenção de nos manter enxutos, entregando um serviço de extrema qualidade. Nós não temos a intenção de aumentar nosso time para atender mais empresas, muito pelo contrário. Nessa assessoria, a nossa missão é desincumbir o cliente o máximo possível de se atualizar das demandas do fantástico mundo do marketing digital. Esse cliente, via de regra, ele é uma cooperativa grande ou ele é um empreendedor que já tem aí um tempo de mercado, já tem uma gordura boa, já está bem posicionado e não quer ficar de fora, mas também não quer fazer grandes movimentos por ele. Então ele delega. E é isso que a gente faz. A gente cria de ponta a ponta o posicionamento do marketing. Desde campanhas tradicionais, folder, flyer, outdoor, cartilha, cartão de visita, sei lá o que precisar do mundo de antes, passando pelas mídias analógicas, TV, rádio, jornal, até o posicionamento nas redes sociais, briefagem com influenciador, tráfego pago, lançamento de infoproduto, que a gente entra como coprodução. Por quê? O branding, ele é legal, ele te dá curtida, comentário, salvamento, compartilhamento, e ele é muito bacana, aumenta o teu fluxo de caixa, eventualmente, mas ele não te enriquece. E a gente quer uma possibilidade de enriquecer através de enriquecer o nosso cliente. Então, nós temos 3 pontos de corte com esses 10 clientes, para manter em 10. Networking, então é uma espécie de maçonaria, ele tem que ser indicado por alguém que faça parte do nosso universo. Um pote de ouro, ele tem que ter um produto, um pote de ouro a ser explorado e estar disposto a explorar. Então aí entra a nossa equipe de coprodução para desenvolver aquilo, extrair de dentro dele esse produto e transformar o serviço dele em um produto que vai dar a possibilidade dele enriquecer sem depender da sua força de trabalho. Por isso a importância do digital. Essa é a verdadeira ferramenta que o digital nos possibilita hoje. Não depender do nosso tempo e da nossa força de trabalho, e sim transformar o nosso serviço em um produto. Única forma de enriquecer. E o valor. O cliente que quer entrar tem que pagar mais que o cliente que está pagando menos. Isso faz com que a gente mantenha os nossos 10 clientes e faça um rodízio legal para conseguir aumentar o nosso ticket sem diminuir a nossa qualidade. Porque essa é a grande dor das agências. Para aumentar... Atende muita gente, bota o ticket lá embaixo e acaba não dando... Exatamente. Aí fica essa bola de neve eterna. Paralelo a isso, como a demanda nunca cessou, graças a Deus, e chegam diariamente para nós clientes profissionais autônomos ou jovens empreendedores que não foram indicados, não têm o pote de ouro, ou têm, mas não é o momento de explorar e não têm o dinheiro para nos pagar mensalmente. Nós criamos uma consultoria, que é o quê? Nós pegamos esse método que nós aplicamos aos nossos clientes de assessoria, roteirizamos em uma metodologia de ensino e criamos a nossa consultoria, onde durante 5 encontros nós entendemos o negócio dele, elucidamos questões de marketing, reconhecemos o potencial que aquele negócio tem de escala dentro do digital, criamos linha editorial, planejamento estratégico, roteirização de stories, calendário editorial se essa pessoa precisa, briefagem com influenciador, gestão de tráfego pago, todos esses conceitos, para que esse cliente saia dali independizado. Sim. Conscientizado de tudo que existe dentro do universo do marketing, paramentado com as ferramentas que ele precisa. Ele aprende de fato. Para não ficar mais à mercê de um social media inexperiente que não vai alavancar o negócio dele, não ficar mais à mercê de um digital influencer com números fictícios, de um gestor de tráfego que pode criar um engodo porque ninguém entende nada de gestão de tráfego, Jesus amado, que ele é um universo. Que tá errado, né? Exatamente. A pessoa pode estar brincando com o teu dinheiro e tu não sabe, mas ali tu vai saber. Tu vai sair dali com consciência, para poder tomar as decisões que agora tu sabe que tu pode tomar. A partir disso, dessa formatura, surgiu um outro gargalo, que é, beleza, Henrique, aprendi, show, bacana, mas eu quero que alguém faça para mim, que alguém desenvolva isso para mim. Então, como nós não temos braço para atender toda essa galera, e nem é a minha intenção, nós criamos uma formação de social medias. Então, nós pegamos 3 social medias da cidade que já tinham uma experiência no nicho, e elas nos acompanharam por um certo tempo nas reuniões de alinhamento, análise de métricas, criação de planejamento estratégico, enfim, todo o trâmite que a gente faz com os nossos clientes de assessoria. Formamos elas e assim que o cliente se forma na consultoria, ele tem acesso ao grupo de social medias. Então, de um lado, nós temos um cliente que sabe o que pedir, sabe o que existe no mundo,
e do outro lado uma profissional que sabe o que fazer e como fazer. Promovemos o casamento perfeito e cumprimos a nossa proposta, HF Produções. Viveram felizes para sempre. Exatamente. HF Produções, marketing eficaz. Criamos, a partir disso, um produto, que é a nossa FSM, Formação de Social Media, onde nós gravamos o curso e colocamos à disposição. Já temos aí uma primeira turma saindo do forno bem interessante, bem legal. E dentro deste mosaico todo, dentro do mundo do marketing digital, existe uma faceta que é do marketing de influência. E na minha região, como eu sou uma referência, muitas empresas vêm também diariamente em busca disso. Na minha forma de criar conteúdo, na minha forma de comunicar. Só que como eu não tenho tempo, vontade, ou às vezes eu não sou a pessoa para comunicar aquele produto ou serviço, e é preciso ser honesto com o cliente e falar, olha, o meu público-alvo não é o público-alvo que tu está querendo comunicar. Ou eu não utilizo esse teu produto, esse teu serviço, não sou a melhor pessoa para isso. Eu precisei criar outras versões de influenciador digital de qualidade. Então, nós criamos uma mentoria de influência. Hoje nós temos, se não me engano, 7 ou 8 influenciadores. Desmistificando o conceito de influenciador, não é aquela pessoa que vai vender na internet várias coisas, não. Eu sou um corretor de imóveis e eu quero influenciar no digital para poder vender mais imóveis. Entendi. Show. Vamos lá, vamos usar a influência para o próprio negócio, de fato. Exatamente. Marketing de influência. Sim, sim. Muitos profissionais. O Coned deste ano foi muito interessante, porque até então, quem eu reconhecia no Coned era o quê? A galera do meio. Sim. Do marketing, gestor de tráfego, influencer digital, social media. Este ano, tu pôde perceber que estava recheado de profissionais pluridiversos. Tinha dentista, advogado, médico, todo mundo fazendo perguntas, porque a galera sacou a importância de se posicionar no digital. Não existe mais uma coisa como, eu sou dentista. Tu é um empreendedor que utiliza da odontologia para empreender como veículo, e como o mundo é digital, tu é um empreendedor digital. Logo, tu precisa se valer do marketing digital. E é isso que a gente faz. Ajuda as pessoas a se traduzirem para dentro do digital sem perder a sua essência. Perfeito, é isso aí. E com isso, Henrique, quero te agradecer por ter vindo aqui ao Papo do Dia. Tu vai pagar gasolina, não? Das 4 horas. E não é aqui do ladinho, é 4 horas ainda, almoço ainda. Almoçou caindo o mundo, lá não tava caindo o mundo. Mas Henrique, muito obrigada por ter participado do Papo do Dia. Tenho certeza que todos que estão acompanhando, que se interessam no assunto, precisam, com certeza foram muito bem orientados, né, com tua experiência, né, com tudo que tu teve aí para nos dar de informações e de conhecimento que tu teve, né, ao longo aí da tua trajetória, e vai ter ainda muito mais, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, o teu interesse em saber o que eu tinha para passar. Espero mesmo que a gente tenha conseguido juntos contribuir para, no mínimo, 150 mil pessoas, né? Vocês estão impactadas pela nossa fala. Obrigada novamente, Henrique. Muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo, né, da duração desse programa. Terça-feira tem mais podcast. Quero agradecer a Natália Beauty, que é que fez a minha maquiagem. Vai estar aparecendo aqui todas as informações. O cabelo que eu sempre faço no Espaço Léo Sampaio, também para quem quiser ir conhecer o espaço, está aparecendo aqui o endereço, o telefone. E para finalizar, esse look lindíssimo da loja Cissa de Cachoeirinha, também para quem quiser conhecer, tá aparecendo ali o QR Code que vocês podem estar apontando o celular e, né, vendo um pouco mais dos looks lindíssimos que vendem. Muito obrigada, CFC Soloscar, né, por esse patrocínio aqui no programa. Nosso muito obrigado por estar com a gente nessa nova temporada do Papo do Dia. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre atualizando vocês sobre convidados e muito mais, tá bem? Um beijão e até mais!